Olá, criançada! Oi, crianças! Como estão vocês? Tudo legal? Preparados para o novo culto infantil? Então vamos lá, pois hoje tem uma nova história chegando, criançada! Sim, mas lembrando, qual foi a passada? A passada foi sobre o semeador, Dr. A Tic-Tac. parábola do semeador. Isso! Quem que era o semeador? O primeiro semeador foi Jesus, mas a gente aprendeu que o semeador somos todos nós que levamos a palavra, o evangelho do reino, Dr. Tic-Tac. E onde foi semeado? O que que era? O que foi semeado foi a palavra, Dr. Tic-Tac, porque a semente é a palavra. Mas foi semeado aonde? Foi semeado no coração, que era o solo. Aquela terra era o nosso coração. Ah, eram 4 solos, né? E o último, então, era o qual? E o último era o melhor de todos. É aquele solo, aquele coração que todos nós temos que ter. É aquele solo da terra fértil. Isso aí, tu lembrou tudinho, né? Eu tô muito sabida. Essa próxima palavra vai vir agora também, falar de planta. Também fala de planta. Sim, vai contar a história. Essa sementinha, sabe, foi lá, caiu no solo e começou a crescer, igual uma planta. Uau, Dr. Tic-Tac! Então quer dizer que nós vamos continuar falando das parábolas que são semelhantes ao reino dos céus. Isso, e a parábola está no capítulo 13, é do joio e do trigo. Então vamos lá então para o trigo e o joio e o trigo? Vamos lá, foi lá. Então vamos lá, crianças, para mais uma linda história, para mais uma parábola que Jesus nos contou. Essa parábola está lá em Mateus, capítulo 13, a partir do versículo 24. Acompanhe aí na sua Bíblia. Essa parábola é sobre 2 plantas. Estas 2 plantas são o trigo e o joio. Eu não consigo reconhecer qual dessas 2 plantas é o joio e qual é o trigo. Para mim, elas são praticamente iguais. Vocês sabiam que o joio e o trigo é comparado como se fosse eu e você? Isso mesmo, dentro da igreja. Tem pessoas que são o joio, tem pessoas que são o trigo. Mas vamos lá para nossa história? Essa história começa assim. Um homem que tinha um campo, uma linda plantação. Ele saiu, sabe fazer o quê? Semear. Mas a sua semente era uma semente muito boa. Então, os seus trabalhadores, os seus servos, foram dormir, foram descansar. Ninguém ficou cuidando daquela plantação, ninguém ficou cuidando daquela semente boa, ninguém ficou vigiando aquele solo, aquela terra, aquele campo. Então, sabem o que aconteceu? Vocês conseguem imaginar? Uma coisa muito triste. Sim, enquanto eles dormiram e pararam de trabalhar, não estavam vigiando, algo terrível aconteceu. Sabem o que? O inimigo. O inimigo, ele foi lá naquela plantação. Sabe o que ele fez? Ele também tinha algumas sementes para plantar. Então, ele também semeou naquele solo. Só que, infelizmente, aquela semente não era uma semente boa, não era boa igual daquele homem. Era uma semente ruim, mas ninguém estava lá vigilante, cuidando daquela terra. Estavam todos, descansando, dormindo, em vez de estar trabalhando. E sabem o que aconteceu? Aquelas 2 sementes, o joio e o trigo, elas germinaram e cresceram. E vocês sabem o que aconteceu com essas 2 plantas? Elas criaram raízes. Vocês lembram da história da semana passada? Aquela história no solo fértil? As plantas, as sementes, elas criavam raízes para ficar firmes, fortalecidas. E essas 2, como estavam no solo fértil, criaram raízes. E sabem o que essas raízes começaram a fazer? Elas começaram a brigar entre elas. Sim, isso mesmo, elas começaram a brigar. Sabe por que elas brigavam? Porque da terra é que vêm os nutrientes, vêm os minerais, vem o alimento para a planta crescer.
E as duas competiam por causa daqueles nutrientes, por causa daquele alimento. Mas isso foi muito bom para o trigo. Sabem por quê? Porque como ele tinha que buscar mais alimentos, mais nutriente, isso fortalecia ele para ele crescer e dar bons frutos. Mas, voltando lá para aqueles trabalhadores que dormiram enquanto deveriam estar trabalhando, eles, como já eram acostumados a plantar, eles observaram, olharam para aquela plantação e viram que algo estava errado, algo não estava certo não. Vocês, olhando junto comigo, tem algo aqui que está errado? Não sei não. Eles foram até aquele homem, o homem que plantou a semente boa, um pai de família. Chegaram lá e perguntaram para ele o que havia acontecido, por que tinha algo de ruim, uma planta que não era tão boa naquele campo, naquela plantação, se ele só tinha plantado sementes boas. Então perguntaram se eles não deveriam arrancar aquilo que era ruim lá que o inimigo plantou. Mas aquele homem, como era muito sábio, ele respondeu e disse que agora eles não poderiam colher, então, arrancar o joio, porque daí, junto, eles arrancariam também o trigo, mas que era para eles esperar um pouquinho. Sim, esperar o tempo da colheita, quando eles estivessem já com os frutos, pois então eles colheriam o joio, botariam em feixes e colocariam lá no fogo. Isso mesmo, o joio, ele vai para o fogo. E o trigo, esse seria guardado no celeiro daquele homem, o homem que semeou a semente boa. Depois nós vamos entender o que significa esse fogo e o que significa esse celeiro. Mas agora eu fiquei pensando, como que esses homens vão saber qual é o joio e qual é o trigo? Como eles vão saber o que vai para o fogo e o que vai para o celeiro? Imagina se eles botam o trigo no fogo e colocam o joio ficar guardado lá no celeiro. Não pode acontecer isso. Mas lembra que eu disse que aquele homem era muito sábio? Sim, ele é muito sábio. E ele sabia identificar. Ele sabia qual desses dois era o trigo e qual desses dois era o joio. Sabe por quê? Porque quando chega então a colheita, o trigo ele se curva e o joio ele fica em pé. Olhem só, vocês conseguem identificar qual desses dois agora é o trigo e qual é o joio? Agora facilitou, né? Mas tem mais uma coisa que eles conseguem identificar. Qual é o trigo e qual é o joio. Sabem como? Através do fruto. Esse aqui, então, a gente conseguiu ver que é o trigo, porque ele está curvado. Sabem como é o fruto dele? Vamos descobrir juntos? O fruto do trigo, olhem só que lindo que ele é! Ele é dourado. A partir desse fruto que é feito a farinha, então, que nos alimenta, que nos faz bem. Mas vamos conhecer agora o fruto do joio. Como será que é o fruto dessa plantinha aqui? Olhem só que diferença! Esse fruto aqui, o fruto do joio, é um fruto escuro, é um fruto preto. E esse fruto aqui, se a gente se alimentar dele, vai dar uma tremenda dor de barriga. Faz um mal danado. E vocês sabiam que pode até matar? Isso mesmo. Mas olhem só que diferença grande
do fruto do trigo, da semente boa que foi plantada e da semente ruim que foi plantada pelo inimigo. Mas agora vamos chamar o Dr. Tic-Tac, que vai nos explicar alguns detalhes dessa linda história. Gostaram da história? Eu espero que sim! Eu gostei muito, fiquei muito atento a ela. Mas, Dr. Tic-Tac, agora me conte, por favor, porque eu estou muito curiosa para descobrir quais são os mistérios do reino que tem nessa parábola. Mas qual que é a tua dúvida? Ai, Dr. Tic-Tac, eu tenho muitas dúvidas. Por quê? Todas as coisas que foram faladas nessa história, eu sei que tem um significado. E eu gostaria que você nos contasse quais são. Sim, você sabia, né, que o joio e o trigo somos Nós! na igreja, nós somos nós, né, aqui no mundo. Tá, você já sabe, né? Isso! E a outra dúvida? A minha outra dúvida, Dr. Tic-Tac, é quem é aquele homem que plantou a semente boa? Quem é aquele pai de família? Ah, aquele lá foi Cristo, Jesus. Ah, quem semeou então foi Jesus. Lembra quem que era o semeador? O primeiro semeador foi Jesus. É, ele é o primeiro semeador que plantou essa semente boa no campo, aqui na terra. No campo, no mundo, né, Dr. Tic-Tac? Então, Dr. Tic-Tac, minha próxima dúvida é o seguinte. Quem são aqueles trabalhadores que estavam dormindo? Foram descansar, Dr. Tic-Tac? Aqueles, sabe quem são? Quem, Dr. Tic-Tac? Somos nós, os dorminhocos. Somos nós também, Dr. Tic-Tac. Sim. Era para nós cuidar dessa semente e nós dormimos. E veio o inimigo e plantou a semente ruim. Então quer dizer que aqueles trabalhadores que dormiram, não ficaram vigiando, cuidando daquela semente boa, somos nós? Sim. Que não estamos trabalhando? Porque ele já veio e plantou para nós. E nós tínhamos que só fazer o quê? Cuidar. E nem isso nós fizemos, né? Então a gente deixou o inimigo vir e plantar aquela semente ruim. Deixou por preguiça, eu acho, né? Por preguiça, por não cuidar, né, Dr. Tic-Tac? Não saber quais são os propósitos de Deus para nossa vida. Isso aí, mas qual que é a outra dúvida? A minha outra dúvida, então, Dr. Tic-Tac, agora você já me respondeu. Quem é o joio e o trigo? Quem é o pai de família? Quem é os trabalhadores? Mas agora, Dr. Tic-Tac, eu quero saber o que significa aquele fogo onde vai queimar o joio. Ah, sim. Vou explicar uma coisa antes. Você lembra que chegou aquela hora que quando chegou na hora da colheita, lembra? Aham. Como é que estava o joio? Lembra o joio? O joio estava em pezinho. Em pé, né? E o trigo? Ah, o trigo ele estava curvado. Curvado, né? Sabe o que significa isso? Não. O joio, ele é orgulhoso. O joio é orgulhoso. Sim, Por mas isso ele estava de pé. Não escuta ninguém, acha que sempre está certo, só ele está certo e não se dobra. E o trigo, então, Dr. Tic-Tac, que estava curvadinho. Curvadinho. Você lembra como você faz? Quando você se curva, o que acontece? Quando eu me curvo, quando eu me curvo para alguma pessoa, ou quando as pessoas se curvam igual para reis, né, para rainhas, é um sinal de respeito, Então, de... viu? Já respondeu. É isso, Dr. Tic-Tac. Quando nós damos no trigo, né, ele dá o fruto, ele reverencia, ele se curva, mostrando que ele só pôde dar aquele fruto, chegou até naquele momento, porque alguém ajudou ele. Uau, Dr. Tic-Tac. E se a gente for parar para pensar que o joio e o trigo somos nós, quer dizer que tem pessoas que são orgulhosas. Você lembra na igreja, se o pastor chega lá e fala para você, Gabriele, faça isso, outro chama atenção. Você vai lá e faz o quê? Eu vou lá e vou fazer o que ele pediu. Você escuta, né? Uhum. Porque ele é seu pastor. Isso. O joio, não escuta. quando o pastor vai dizer faz isso, para dar um conselho bom, o joio endurece o coração, é orgulhoso e não se dobra. Por isso que o joio tá lá de pezinho. E o Sim. trigo, então, ele se curva, ele respeita, ele obedece. E você vê pelos frutos, o trigo tem um fruto dourado. E já o joio tem um fruto escuro, parece que está meio estragado. Sim, vocês viram aqui, né? Ó, o joio tá de pé.
E o trigo está curvado. Sim, mas você viu o que vai acontecer com o joio? O joio, ele vai ser colocado em feixes e jogado no fogo, Dr. Tic-Tac. E o trigo? O trigo vai ser guardado em um celeiro. Sabe o que quer dizer isso? O que é, Dr. Tic-Tac? O joio vai ser colocado para fora do reino. Para fora do reino. Sim, e o trigo vai ser levado para o reino. Uau! Quem é o trigo quer dizer que são os vencedores que vão ir para o reino. Viu? Você já pegou. Ah! Sim, o trigo é os vencedores que vão ter acesso diretamente à casa de Deus, Por né? isso do celeiro, por isso que eles vão ficar guardados que o pai de família vai Isso. guardar. E o joio, como é um perdedor, vai ser jogado para fora da cidade do reino. Não vai ter acesso ao pai de família, a Cristo, né? Entendi, Dr. Tic-Tac. Por isso, esses são os mistérios do reino. Com certeza. Que legal, né? Adorei essa parábola. Eu adoro desvendar esses mistérios com você, Dr. Sim, Tic-Tac. E lembre-se, né? Tu só vê depois que vai vir o fruto, né? Então, quem deve julgar quem é joio e quem é trigo? Nós não, né? A gente não pode fazer esse julgamento. Só o pai de família, que é Jesus Cristo, quando ele vier nos buscar. Isso, Cristo quando vier buscar, ele vai separar e ele vai dizer quem que é joio e quem é trigo. O nosso papel é querer ser trigo, dando os frutos. Bom! Isso aí, criançada, entenderam? Isso! O trigo tem que dar aquele fruto que alimenta, né, Dr. Tic-Tac? É, e o joio dá aquele fruto que dá dor na barriga e faz muito mal. Então, queiram ser o trigo. Qual será, Dr. Tic-Tac? Qual planta, qual semente que é cada criança? Será que eles são o trigo ou será que eles são o joio? Só quem dirá vai ser quem? Jesus Cristo e os seus frutos. Isso aí, pelos seus frutos vai conhecer você. Então, faça frutos bons. Vamos nos despedir então, Dr. Vamos Tic-Tac? lá. Tchau, tchau, crianças! criançada!